Olha, a paz do Senhor, meus irmãos, e a todos que estão me ouvindo através desse vídeo. Essa semana pegou um resfriado brabo, não estou podendo quase nem falar, mas queria falar para os irmãos aqui a respeito de um assunto espiritual, acerca do jejum. Que às vezes existem pessoas que investem nas leituras bíblicas, mas também não investem no jejum. E já tem outros que investem no jejum e não investem na Bíblia. O que a palavra do Senhor diz? Crescei na graça e no conhecimento. Não é porque o homem às vezes sabe, tem uma oratória bonito, ele vai deixar de jejuar, buscar Deus. O jejum, ele deixa na vida do homem a sensibilidade do homem ouvir a voz do Espírito Santo. Eu vou dizer para vocês, você quer ouvir a voz de Deus? Passa a orar mais e mais e mais e jejuar mais e mais. Vai ter batalha forte, porque o homem, quando ele se aproxima de Deus, ele está enfrentando o inferno. E para você ver Deus, vai ver ouvir a voz do Espírito Santo, você tem que enfrentar o inferno. Porque o inferno vai levantar. Então, irmãos, o jejum, ele quebranta a sensibilidade da carne e abre uma sensibilidade para você poder ouvir a voz do Espírito Santo. O homem que ora e jejuma, ele tem mais possibilidade de pregar no Espírito. E o homem que não ora e não jejuma, ele prega na carne. Ele faz aquele barulho, mas porém na carne. Então esse tipo de pessoas são murmurador. Eles é contra os dons do Espírito Santo. Eles é contra os dons do Espírito Santo. Eles não concorda que Deus fala com o homem. Se for para mim servir um Deus que Deus não tem condição de falar comigo, eu vou ficar igual os outros que servem um Deus morto. Serve um Deus morto que não fala com ninguém. Mas nós servimos Deus vivo. A palavra de Deus diz assim que nós somos o templo do Espírito Santo. Se você santificar. O que é santificar? Abster de todo tipo de pecado, de todo tipo de iniquidade. É isso que é santificar. E investir na palavra de Deus, nas leituras bíblicas. Aprendendo as palavras que Jesus pregou. Ensinou, os apóstolos ensinou. Quando você estiver baseado naquilo, e no jejum e na oração, você está santificado, você está disponível para ouvir a voz do Senhor. Irmãos, Deus ele fala
Ele fala. Existem pessoas estudiosas que dizem que Deus não fala. É porque ele não conhece a Bíblia, irmão. A verdade é essa. Diz que estuda, mas não conhece. O intelectual carnal dele não deixa ele enxergar o poder que Deus tem, que Deus é capaz de fazer. Observa só. Quando José estava na terra do Egito, Deus podia ter, se Deus tivesse revelado para José, que ia ter 7 anos de fome, 7 anos de prosperidade, e ele fosse falar com o faraó não ia acreditar. O que Deus fez? Foi lá e revelou para Faraó. O Faraó ficou preocupado, mandou chamar os sábios do Egito e tal. Ninguém foi capaz de interpretar o sonho, mandou chamar José. Aí, ó. Olha Deus falando com o ímpio pecador, tá vendo? Deus, quando ele quer falar, nada impede. Porque a palavra, tem uma palavra que diz assim, ó. Operando eu, Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Se Deus quiser falar, até por feiticeiro, se Deus quiser falar, Deus fala e os demônios não impedem. Porque Deus é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Mas tem homem que acha assim. Que só a sabedoria só é a dele, só ele que é sábio. Isso é pessoa do nariz empinado. Pessoa para alcançar o céu tem que ser humilde. Tem que ser humilde para alcançar o céu. A pessoa se acha mais sábio do que os outros para combater contra as coisas de Deus, combater contra os dons. Fala sobre os dons, mas não usa os dons. Ele tem que estar com hipocrisia. Às vezes fala até sobre os dons, mas não usa os dons. Igual tem uns que pregam sobre o dom de línguas. Ele prega que as línguas são idiomas. Não é mistério com Deus. Mas olha o que Paulo diz. Quem fala em mistério não fala aos homens, mas fala com Deus. Não, palavra em mistério não é para ninguém entender. Só para Deus, só Deus que sabe. E esses mistérios é Deus que dá para o homem falar. É dar para o homem. Mas ele só entende que Deus só deu os dons de falar só línguas dos homens. Hebraico, aramaico, latim, inglês, castelhano. Não é só isso, gente. Língua dos homens é a língua dos homens. E tem as línguas espirituais. Esse tem que saber que tem as línguas espirituais. Só se Deus enviar um anjo para falar com você ou comigo, ele não vai vir falando línguas espirituais. Ele vai falar línguas em português, que eu posso entender. Se ele fala línguas espirituais, línguas celestiais, quem eu vou saber o que é línguas celestiais? Só Deus conhece, irmãos. Quando o homem ora em língua, ele está falando, não é para os homens, falando com Deus. E o diabo fica muito furioso e com raiva, porque ele não consegue decifrar as línguas estranhas, o mistério de Deus. Não consegue decifrar. Por isso que é bom o homem orar em línguas, irmãos.
não vou dizer assim, no ensinamento, o cara ter tomado línguas estranhas, línguas, né? Não curte ensinamento, porque impede os outros de ouvir, né, a palavra, né? Ele vai ensinar e vai falar em línguas, aí fica meio complicado, né? Mas se Deus quer falar, o homem não impede nada, irmãos. Irmãos, que Deus abençoa você que está nos ouvindo através desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal aí, para ajudar esse canal. Compartilha e comenta o que você achou do ensinamento. E dá um joinha abençoado aí. Para Deus estar abençoando esse canal e essa palavra chegar mais a outros.